Vamos lá, pessoal. Eu vou configurar agora a plataforma do Profit, a versão mais básica, para a forma como eu gosto. Aqui ela vem inicialmente com um gráfico, né, com uma grade de cotação e com um book de ofertas. Aqui em cima também ela vem com essa barra de cotação de preço, né, que fica passando aqui. Então, primeiramente, vou tirar tudo, vamos fechar tudo. Para tirar isso aqui, exibir, ticket de cotação. Então, vou vir aqui em novo gráfico. Vai vir um gráfico para a tela. Eu não gosto desse azul aqui, dessas cores aqui, então vou maximizar aqui um pouco. Botão direito no meio da tela, propriedades do gráfico. Eu geralmente gosto dessa cor do azul celeste. Gosto que mostra a barra de título. Eu gosto de exibir marca d'água para ficar aquele nome aqui no meio. Então vai ficar azul celeste. Mudei, mostrar a barra de título. Suavizar cor de fundo para ficar um azul mais tranquilo e exibir marca d'água. Certo? Já mudou para esse azul aqui, mais claro. Então agora eu não gosto dessas riscas aqui também. Eu venho em ferramenta, configurações, essa grade aqui. Aqui eu venho em Chart Trade. Então no caso aqui é aparência. Deixa eu ver se é aparência. Aqui, aparência. Aparência eu tiro grid vertical, grid horizontal. E mando aplicar em todos. Já sumiu aqui. Correto? Escala transparente eu gosto, que é esse aqui. O tema meu eu sempre deixo escuro, certo? Então outra coisa que eu gosto de mudar aqui, eu venho aqui em... Espera que está carregando. Roteamento, confirmações e desmarco todas essas confirmações aqui. Limpo tudo. Que aquelas mensagens, a hora que você põe em ordem, tira, eu não gosto. Ok? Limpei. Então aqui o gráfico agora está limpo, escrito no meio da tela a marca d'água. Agora eu vou mudar a cor dos candles. Botão direito em cima dele. Propriedades. Aquela hora é no meio do gráfico, aqui agora foi no meio do candle. Aqui eu gosto. Candle positivo, eu ponho um verde. Negativo, eu gosto de um vermelho clarinho, esse aqui. Eu só dou um pouquinho mais forte. Eu gosto da linha positivo preto, linha negativa preta, essa linha que vai circular o candle. Eu gosto também aqui em detector, mudar ele para preto, que é a linha que vai mostrar qual faixa do preço que está, certo? E em propriedades eu mando desenhar o detector de nível, que é o que vai mostrar o preço atual com uma linha. Mudo aqui para candle e dou OK. Então agora os candles já estão preto, verde e vermelho, com sendo circunstância aqui do lado de preto. E a linha de nível está detectando aqui. Então, eu gosto do gráfico assim, mais limpo. Agora eu vou pôr as médias que eu utilizo. Botão direito, inserir indicador, média móvel. Clica aqui dentro do gráfico que eu quero, IBOV, não nova janela, mas dentro do gráfico IBOV, que é o que está selecionado aqui. Inserir, eu vou pôr três médias, 21, inserir 42, inserir 200. OK? Fechar. Então vou pegar a primeira média. Está demorando um pouquinho para carregar. 200 período, todas as médias que eu uso exponencial. A minha cor
da de 200 vai ser azul. Eu ponho a grossura 3. Ok. Essa segunda média. A de 21 sempre exponencial. Aparência verde. Grossura 2. Eu gosto dela um pouco mais verde, mais forte. Aplicar. Ok. Essa aqui 3, essa 2. E a média vermelha. A média de 42 vai ser a vermelha. Exponencial. Aparência. Vou colocar a cor marrom, que fica um vermelho. 2. E ok. Só isso que eu mexo. Vai mostrar os cruzamentos para mim. Agora, fora isso, botão direito, eu clico em inserir indicador. Vou pôr também a VWAP dentro dele. Inserir. Fechar. Cadê a VWAP? Cadê a VWAP? Um gráfico. Vou pôr um gráfico aqui de 5 minutos. Ué, não inseriu a VWAP. Vou de novo aqui. Inserir indicador. VWAP. Dentro do gráfico. Inserir. Vai. Algum probleminha aqui que não inseriu a VWAP. Por causa do ativo que não teve negociação, né? Eu tenho que pegar um ativo que tem negociação, por exemplo, o IM. Vou mudar aqui, que ele precisa de volume. Então, eu gosto de pôr esse verde oliva. Mudo para 2. Vou clicar aqui, customizar. Eu gosto de um amarelo, mas eu gosto dele um pouquinho mais forte. Ok. Ok. A VWAP está aqui. A de 200, 21 e 42. Fora isso, eu gosto de só mais uma coisa, que vai ser o Keltner. O Keltner. Inserir. Fechar. Eu configuro ele aqui. Só muda aqui a aparência. Eu gosto desse tracejado. Cor azul. Espessura 2. Aplicar. Que aqui a gente vai ver como que ele bate numa ponta a outra toda hora. Como ele vai escorando. Repara que, por exemplo, nesse dia, como que ele ficou num minuto. Ó, subindo e descendo nas médias e escorando nele o tempo todo. Mas isso a gente vê em outro momento. Então aqui eu configurei a tela básica do gráfico. A primeira coisa que eu gosto de mudar é que eu gosto de mudar esse layout. Eu vou pôr o nome dele de layout padrão, que é da minha tela padrão. E aí eu posso criar outros layouts, certo? Eu geralmente aqui, no layout 2, por exemplo, eu posso criar um layout que eu gosto muito, que é o de cruzamento. Vou pôr assim, 21 vezes 42. Para esse layout aqui, que eu vou ter esse meu padrão, que é o qual eu opero, geralmente o 2142 eu gosto de ver o gráfico limpo. Só vendo, sem gráfico, sem nada. Eu vou pegar o propriedade, sem muita coisa. Eu vou entrar aqui dentro do Candle. Eu tenho que mudar aqui o negativo. Vou pôr ambos branco. Cadê o branco? E ok, eles estão ambos brancos. E agora eu vou criar uma regra de coloração para ele. Eu vou criar a seguinte regra. Eu venho aqui em estratégia, criar regras de coloração. Eu gosto de usar o 21 com 42, então eu faço assim, ó. Clica aqui,
indicador, vou pegar a média exponencial, aqui eu dou OK, só que eu mudo. Se a média exponencial de 21 for maior que a média exponencial de 42, então eu vou colocar verde, inserir regra. Se não, se for menor, eu vou colocar vermelho, inserir regra. Criar, vou pôr o nome da regra, por exemplo, vou pôr 21 e 42, salvar. Ele não aceita o vezes. Vou pôr 21, cruzamento. Cruza 21, 42, salvei. Criei a regra de coloração. Agora eu clico com o botão direito em cima do candle. Veio inserir regra de coloração e vai ter aquela coloração que eu criei agora, cruza 21 e 42. Repara que os candles ficaram vermelhos e verde. O que eu faço aqui agora? Eu venho aqui, eu geralmente posso pôr as médias aqui ou sem as médias mesmo, que eu estou vendo assim basicamente. Ficou vermelho, eu vendo. Ficou verde, eu compro. Tá vendo? Só nesse aqui eu daria um candle, uma compra aqui. Essa venda daria errada. Essa compra aqui também daria errado. Aqui seria uma venda de mais ou menos 42 pontos. E esse ganho aqui de mais ou menos 700 pontos no índice de 1 minuto. Mas aqui eu também posso pôr as médias para ajudar. Inserir indicador, se eu quiser, eu posso pôr só as duas médias. Média, média. Eu posso vir aqui inserir. Vou pôr a de 21. Inserir. Vou pôr a de 42. Fechar. A de 21 exponencial. Aparência, vou pôr ela verde. Grossura 2, OK. E aqui, exponencial, eu vou pôr a cor vermelha, vou pôr como marrom, OK. Então, repare aqui, sempre que houver o cruzamento, fica verde. Cruzou para baixo, cruzou para cima, ficou verde. Cruzou para baixo, ficou vermelha. Então, nesse layout, eu tenho isso aqui que eu gosto de ver configurado e esse aqui eu gosto de ver meu layout configurado padrão, certo? E geralmente, às vezes, eu deixo um terceiro layout sem médias. Isso aqui, por exemplo, geralmente eu tiro. Eu não gosto do layout assim. Então, às vezes, por exemplo, em alguns tempos, por exemplo, quando eu estou vendo o diário, por exemplo, eu não gosto de ver a VWAP. Tá vendo? Que a VWAP no diário não tem muito sentido do porquê utilizar ela aqui. Então, muitas vezes eu posso, por exemplo, clicar um direito no padrão. Eu venho em criar cópia. Aí, geralmente, eu clico aqui, ó, renomear. E vou pôr padrão sem VWAP. OK. Tiro o que eu não quero. Por exemplo, eu não quero ver aqui a VWAP. Então, repara só, aqui agora eu tenho vários padrões, ó. Padrão com a VWAP. Geralmente eu uso para me ver os 5 minutos, 1 minuto, que eu gosto da VWAP. O padrão 21 e 42 e o padrão sem VWAP. Certo? Padrão sem VWAP, porém com os candles normais, ó. O 21 e 42, ó. Olha como que limpa, porque eu só quero ver os cruzamentos. Repara para você ver, ó, cruzou para baixo, aqui, ó. Olha quanto que deu essa venda. Será que funciona? 1.800 pontos, ó. Cruzou para cima, que foi agora, estaria dando 487 pontos. Isso nos 5 minutos. Mas isso aí a gente deixa para uma outra aula. Então aqui agora,
para mim operar, aí é a diferença quando o cara tem uma tela ou tem mais telas, né? Com uma tela só, geralmente eu faço isso, ó. Quando eu estou operando o índice, por exemplo, eu deixo uma tela com 5 minutos. Agora que eu já copiei isso aqui, o botão direito, que eu já fiz essa configuração, duplicar janela e ponho uma outra janela aqui, que eu vou configurar essa outra janela para 1 minuto, certo? Geralmente, como eu sempre opero baseado aqui no 5, eu vou deixar esse aqui aberto, eu vou dar uma limpada nisso aqui, e aqui eu vou deixar no índice futuro. Por que que eu gosto de deixar aqui no índice? Porque aqui eu posso, primeiro eu não vou clicar aqui para operar, e num segundo momento também eu posso aqui ver o histórico total do índice futuro. Então, por exemplo, se eu pôr o diário, ele vai me mostrar o diário não só do contrato, ele vai me mostrar o histórico, ó. Então eu consigo pegar o histórico inteiro do diário, tá vendo? Estou pegando janeiro, dezembro. Se eu, por exemplo, fizer isso no índice, no contrato atual, que no caso aqui é o 20, se eu pôr o diário, por exemplo, ó, ele vai mostrar todo diferente. Por quê? Porque aqui o contrato ainda não era não era líquido. Ele passou a ficar líquido quando ele passou a ser o contrato atual. Então, aqui geralmente eu deixo 5 minutos. Eu deixo em outra tela o gráfico de 15 minutos, 60 minutos e se der o diário, certo? Que eu fico oscilando entre o 60 e o diário para mim ver a posição, aí dá um pouquinho de estratégia, mas com uma tela só eu deixo assim. Agora, essas configurações aqui, eu geralmente botão direito, configurar chart trade, barra lateral. Aqui eu tiro, por exemplo, eu tiro comprar e vender, sempre eu compro e venda mercado. Cancelar a ordem inverter, isso aqui eu deixo. Posições visualizadas aqui, eu não gosto de ver nada. Posição ainda eu gosto, valor médio não. Resultado aberto, resultado total do dia, não. Total também eu não gosto de ver, não preciso ver. Gosto de ver o resultado aberto e a posição. Aqui eu deixo as estratégicas, valores pré-definidos de quantidade, que também eu não uso, certo? E esquerda mesmo, ok. Fica uma coisa um pouquinho mais limpa. Aqui só mostro o tanto que eu tenho e o resultado aberto da operação, certo? Gosto aqui também na barra aqui, habilitar a ordem, já está. Visualizar todas as contas, conta selecionada. Quem loja essa posição no gráfico, daqui tudo tranquilo. Ok. Então os gráficos já estão configurados. A outra coisa que eu gosto de utilizar aqui vai ser eu clicando aqui em o book. Geralmente eu não preciso muito do book para o índice, eu preciso só dos gráficos. Mas eu gosto de ver o book para operar fundo imobiliário, ações, esse tipo de coisa. Então venho em ferramentas, venho aqui em livro de preços, ofertas ou preços, tanto faz. O que eu faço aqui é preço, botão direito, propriedades. Como o mercado está fechado, ele não vai mostrar aqui. O que eu gosto? Aqui não está mostrando, mas quantidade. Eu geralmente gosto de pôr eu dependendo do ativo que eu vou operar. Aí, por exemplo, se for o índice, eu gosto de mostrar destacado as cores. Acima de uma quantidade por uma cor. Abaixo, por exemplo, fosse o índice, acima de 1000 eu gosto de pôr uma ordem, eu gosto que ele me mostre em azul, acima de, por exemplo, 2000 em vermelho, só para me deixar uma coisa mais visual. Mas é por gosto,
que eu gosto mais de trocar aqui é em cores. Põe o nível de cor 1, modo clássico. Aqui também eu ponho o nível de cor 1. Cor de compra eu gosto desse verde claro. Cor de venda eu gosto desse vermelho mesmo. Que aí fica uma cor bem interessante. Aí quando a gente vê, ó, ok. Aqui o mercado está fechado, mas só pegando numa outra tela que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês como que fica. Ele ficaria assim, quer ver? Aí, livre. Ele ficaria assim. Tá vendo? Verde, vermelho, aqui compra, aqui vende, é da forma que eu gosto. Certo? Geralmente eu vou vincular isso aqui com o ativo que eu estou vendo aqui. Então, se aqui está, por exemplo, o grupo 1, aqui eu ponho o grupo 1. Porque quando eu alterar o ativo aqui, ele vai alterar aqui. Aqui eu já deixo diferente porque eu deixo o histórico. Geralmente eu deixo essa tela só para o índice. Para mim, quem opera índice. Quem opera dólar, opera dólar. Não gosto que opere tudo junto, não. Ação dá porque a ação é mais lenta. Fundo imobiliário, esse tipo de coisa. Agora, basicamente é isso. Times in trades eu não mudo nada. E o resto que você vai precisar geralmente, você vai precisar do relatório de performance, mas fica difícil você pôr ele na tela aqui. Também aqui é uma conta em branco, difícil de eu colocar num monitor só. Geralmente eu deixo isso, os outros dois gráficos em outra tela. Gosto também de deixar aqui, ó. Vem aqui a lista de ordens. Eu gosto de pôr numa outra tela uma lista de ordens olhando só a compra. Pera aí. Só as ordens abertas, compra aqui não, que é todos. Eu deixo uma lista de ordem que eu vou ver todas as ordens que eu tenho em aberto. E eu ponho deixo uma outra na tela, que eu vou ver todas que foram executadas. Isso eu acho interessante. Se fosse uma tela nova, eu diminuiria um tiquinho, que não precisa ser tão grande. Isso que eu colocaria numa outra tela, né? Não nessa tela. Para quem não tem, só tem uma tela, tem que abrir quando der. O ideal é ter pelo menos duas telas. Eu, por exemplo, tenho 6. Então vamos lá, eu colocaria assim, ó, uma tela nova, operações, uma segunda tela. Colocaria também o book, né? Como eu falei, preciso. Ela fica até difícil para pôr o gráfico, né? Por isso que eu falo que com poucas telas é difícil. E colocaria os gráficos, né? Mas fora isso, uma outra coisa que eu gosto, que é interessante, é você ter aqui a... Cadê? A grade de cotações. Na grade de cotações, eu gosto sempre de criar uma grade minha, uma grade para mim. Então, eu insiro, ponho grade em meus ativos. Ok. E nela eu vou inserir botão direito, inserir carteira. Vou criar, por exemplo, os índices, por exemplo. Ok. Vou pôr os índices padrões que eu gosto. Então, vou inserir ativo. Vou pôr o input. Um pouquinho lento. Coloco o input. Coloco o dolput. Inserir ativo. Coloco o contrato atual, que no caso é o M, então colocaria o IM20, que é o que eu estou atual. Coloco o IBOV e coloco o IFIX.
que eu gosto de acompanhar também, que é dos fundos imobiliários. Então, esses aqui são os índices que eu acompanho. Eu também acompanho o S&P 500 lá fora, é crucial acompanhar esse índice. Você pode abrir o gráfico dele em tempo real pela investing.com, certo? É crucial, fica mais ou menos assim, deixa eu mostrar aqui numa outra tela, eu deixei ele numa outra tela. Você está vendo que eu mostrando que duas telas é difícil, né? É três, quatro, para você realmente ter os dados que importam e que faz a diferença. Repara que, por exemplo, o S&P futuro hoje, né, hoje é dia, estou gravando 13 de 20. Repara, por exemplo, olha os cruzamentos, ó, para quem sabe a minha estratégia, ó. Tá vendo? Cruza para cima, cruza para baixo. Aqui agora o mercado lá funciona 23 horas por dia, né? Abriu 7 horas da noite e vai virar a noite inteira que vai fazer o nosso gap de amanhã. Antes de abrir o dia, eu vou observo isso para me saber, para me saber não, né? Para mim ter uma tendência de que lado vai. Isso aqui é outra história. Então, aqui eu ponho isso, eu tenho esses dados. Se tiver só duas telas, você tem que fazer se virar nos 30, né? Diminuir isso bem ou não mostrar algumas coisas. Mas aqui, o importante é você ter isso aqui. Geralmente eu diminuiria isso aqui, se eu fosse fazer isso. Tentaria diminuir isso aqui pela metade. Pera aí que saiu da tela, cadê? Pera aí. Se eu sair da tela aqui, pera aí. Aqui tá, ficou por baixo aqui. Se eu botei isso por cima aqui. O que nós estamos fazendo? Uma gambiarrinha aqui. Então o que aconteceria? Se eu só diminuir isso aqui. Tá, eu faria o quê? Diminuiria isso aqui um pouquinho. Colocaria a grade de cotações aqui, estou falando numa segunda tela, né? E aqui eu colocaria os outros dois gráficos. Um de 1 e 5 minutos estaria na tela principal sozinha. Nessa tela aqui, do segundo monitor, isso aqui era só para mim ver, eu posso diminuir aqui. Então o segundo monitor ficaria com esse gráfico, nessa parte aqui. Você ganharia mais um espaço, né? Porque você levaria para uma outra tela. Só você clicar aqui e clicar em livre, aí ele sai dessa armação da tela principal. Você poria num outro monitor. Eu gosto daquele monitor, o LG Ultra Wide, a da LG Ultra Wide, que é um monitor que todo mundo utiliza aí, de 25 polegadas. Você encontra ele em qualquer lugar aí, 7